Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônico e hoje eu volto a falar sobre o projetinho de teste de bateria. E olha, se você quiser entrar em contato com o Eletrônico, é só utilizar o e-mail que está aí na tela, eletrônico@outlook.com.br. No vídeo anterior eu falei sobre tipos de bateria, Coulomb e do módulozinho LTC4150, que é um contador de Coulomb. Olha, por que não vou medir simplesmente a corrente elétrica? O amperímetro, ele mede a corrente instantânea, naquele momento em que você visualizou lá no mostrador do seu multímetro. Olha, vamos fazer uma analogia. Imagine que você está numa estrada dirigindo, só que a estrada não tem uma velocidade constante. Em curvas é mais lenta a velocidade, em subidas, na reta aumenta a velocidade. Você já andou em estradas, você já viu que a velocidade vai se alterando. Então você sai com o seu carro tal, e a velocidade não é a mesma do ponto de partida até a chegada, né? Você vai variando a velocidade. Ora, qual é a distância que você percorreu daqui a aqui? Quantos quilômetros você percorreu? O odômetro, pessoal, do carro e o velocímetro são dois instrumentos que estão conjugados no painel. O velocímetro é esse aqui, ele mede a velocidade naquele momento. E o odômetro é esse que fica aqui, que ele vai totalizando quantos quilômetros você já rodou. Então, olha, é graças a isso que você consegue fazer aquele cálculo de quantos quilômetros por litro o teu carro roda, né? Porque ele vai totalizando. Então você sabe, já rodei tantos quilômetros, gastei tantos litros, então você consegue fazer o cálculo de quilômetro por litro de combustível do seu veículo. O LTC4150 é mais ou menos um odômetro, né? Só que é um odômetro para corrente elétrica. Então ele conta Coulomb, né? Ele não mede a corrente naquele momento igual um multímetro. Ele mede quanto já passou, vai totalizando, né? Então tá aí esse integradinho, né? Com ele é feito aquele módulo, né? Esse é o módulo CJMCU LTC4150, que é o que eu estou utilizando aqui no projeto. Ele vai ser o nosso odômetro, né? Ele vai medir Coulomb para nós, totalizando Coulomb. Então, olha, dá uma olhadinha nesse resistor que normalmente tem nesse módulozinho aqui, ó. Eu já vou falar sobre ele. O LTC4150, o diagrama em blocos dele é isso aqui, ó. Aquele resistor que eu falei para você prestar atenção, ó, é esse aqui, R-Sense. Então, você tem uma carga, né? R-Sense, a carga vai passando corrente aqui da bateria, né? Para carga. Você pode utilizar ele, inclusive, para medir a carga como carregador também, né? E aí tem um circuitinho todo lá dentro, tem uma lógica, etc. E ele vai dando um pulso aqui no pino de interrupção, né? Olha, quando a alimentação é aplicada a primeira vez, todos os circuitos são reiniciados lá no LTC4150. Por isso que eu comentei que a primeira medição a gente despreza. Após o intervalo de inicialização, o LTC4150 começa a contar carga, né? Então, ó, o intervalo depende do VDD, né? Esse intervalo de inicialização depende do VDD e a tensão através daquele resistorzinho de detecção. Mas ela é no mínimo 5 milissegundos. Pode demorar até 80 milissegundos para o LTC começar a fazer uma medição com precisão, né, de Coulomb. Olha, imagine o seguinte, a capacidade da bateria geralmente é expressa em ampere-hora. Então, 1 ampere-hora são 3.600 coulombs. Então, aquele resistorzinho que eu pedi para você prestar atenção, ele é calculado assim, o R-Sense, ele tem que fornecer 50 milivolts, né? 50 milivolts. Quando você tiver essa corrente na máxima corrente de carga ou descarga. Então, a máxima corrente vai ser Imax. Imagine que eu quero uma corrente máxima de descarga de 1 ampere. Então, eu vou pegar 50 milivolts, que é o que ele tem que me fornecer, a 1 ampere. Então, ele tem que ter 0,05 ohms. Nesse módulozinho, o resistor é de 0,05 ohms. E eles chegaram a esta conclusão lendo o datasheet. Olha, existem outras formas de medir Coulomb, né? Chegar a uma conclusão dessa brilhante aí, né?
Então, por exemplo, ó, 650, aquela bateria que eu comentei lá, 650 mAh, né, é um exemplo. Eu pego 650 mAh por 30 minutos antes de atingir a tensão mínima da bateria. Então, ó, a capacidade da bateria seria a corrente constante, aí tem que ser corrente constante, vezes o tempo dividido por 3.600 em segundo. Então, ó, 650 mAh vezes 1.800, porque são 30 minutos, né? 3.600 segundos por hora, mas é meia hora, é 1.800 segundos, dividido por 3.600, então essa bateria teria, na verdade, 325 mAh, e não os 650 que está escrito aí. Esse é um truquezinho para a gente conseguir também pegar essas falsificações aí, tá? Olha, se você estiver gostando do canal do Eletrônico, deixa aquele seu joinha e inscreva-se no canal, tá ok? Uma coisa interessante aqui no Arduino Uno, e que vai ser muito importante no projeto, é a tensão de referência. Dá uma olhadinha, ó. Lá no Arduino Uno, pode ser o Nano também, ele tem isso, ó. Tem esse pininho aqui, ó, AREF. É a referência analógica, tá? AREF. No integrado, no CI, é o pino 21, AREF. Ele está bem aqui, ó, pino 21, ó, AREF. O que acontece? O Arduino, normalmente, quando você não faz menção nenhuma no seu programa sobre Analog Reference, ele pega a default. A default, ele tira a referência analógica de dentro dele mesmo. É um tal de uns 5 volts, que não é bem 5 volts. O regulador de tensão interno aí do Arduino, ele não é de precisão, ele foi feito só para fornecer 5 volts para o chip. Mas não é de precisão. Essa pequena variação causa erro na leitura. E como nós também precisamos medir tensão, nós não podemos ter erro na leitura de tensão da bateria. Então eu preciso usar Analog Reference External. Eu tenho que colocar aqui no pino AREF uma tensão de referência de muita precisão. Quanto mais precisão aí, mais precisa vai ser minha leitura de tensão no pino analógico. Eu estou utilizando aqui o A0, né, o pino analógico 0 como entrada para medir tensão da bateria. Então eu tenho que ter uma referência de precisão para que o pino analógico 0 tenha uma medida precisa de tensão. Então, olha, vamos para a bancada que eu vou mostrar como está funcionando isso. Olha, pessoal, veja que interessante. Você está vendo aqui no multímetro 2,99. É o que eu estou aplicando na entrada analógica. E eu vou mudar agora a tela aqui, vou fazer uma montagem para você ver o que o Arduino está medindo com uma tensão de referência. Aqui, ó, a REF, eu estou colocando uma tensão de referência externa. Olha lá na tela, 299. Tá vendo aqui, ó? Tá vindo 299. Vou fazer uma alteração, ó. Eu estou aplicando tensão da minha fonte de alimentação. Eu vou mudar a tensão aqui, ó. Quer ver, ó? Você vai ver que o multímetro muda. Ó. Vou colocar aqui 3,2 volts. Ó, 3,2. Olha o que o Arduino está me mostrando. 3,2. Vou mudar a tensão aqui, ó. 3,38, ó. 3,38 no multímetro. Olha aqui no Arduino. 3,38. E por que isso, pessoal? Simplesmente porque eu estou utilizando aqui, ó, Analog Reference External. E naquele pino de AREF eu estou colocando uma tensão conhecida, estável, precisa de tensão. Tá certo? Então por hoje é só. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.